Boa tarde, queridos. Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aqui outra vez para terminar o capítulo, dar continuidade, ou seja, dar continuidade ao capítulo 8 e também terminá-lo, né? Aí temos o início de conversa, que tem o texto, a interpretação, e eu vou dar uma lida aqui rapidinho para você. Na leitura 1, você lê o início do segundo ato do texto teatral, A Última Chance. Agora você vai ler a continuação desse ato. Você ficou curioso ou curiosa para saber a continuação desse texto teatral? Aí na live eu vou perguntar sim ou não e por quê. Leia mais um trecho do texto teatral, A Última Chance, e descubra o que vai acontecer com Ebenezer Scrooge. Aí no de hoje nós temos A Última Chance, que é um texto bem legal também, bem extenso, que vai até a página 47. Na página 48 nós temos falar um pouquinho sobre essa autora, Márcia Upstas. A autora do texto teatral que você leu, você vai ler lá na sua casa, naquela tranquilidade, vai interpretar direitinho. Ela nasceu em 1957 na cidade de São Paulo, em 1986. Ela publicou o seu primeiro livro destinado ao público infantil, Crescer é Perigoso. Além de textos teatrais, ela escreve romances para o público adolescente e já conta com mais de 100 livros publicados. Aí tem aquelas perguntinhas orais, para você responder oralmente, não precisa escrever, só se você quiser. Aí tem a primeira, número 1, número 2, que a gente geralmente faz na live. E abaixo tem a interpretação escrita, que são aquelas perguntinhas que você precisa escrever, responder, não só falando, e sim também escrevendo. Número 1, quais personagens que aparecem nesse trecho ainda não haviam aparecido no trecho da leitura 1? Aí você vai pensar, você já sabe. 2. Identifique e sublinhe no texto um trecho em que o cenário é descrito na rubrica. Aí você vai lá no texto e vai identificar. 3. Segundo Scrooge, por que ele pediu a Laura que esperasse para se casar com ele? Aí a sua interpretação. Na página 49, atividade 4. Ao iniciar sua carta, Laura explica por que resolveu escrever em vez de falar com os Scrooge pessoalmente. Qual é a justificativa dela para isso? Número 5. Em sua carta, Laura diz que Scrooge mudou. Quais são as principais características dele após essa mudança ressaltadas por Laura? Aí você vai ver, tem duas, né? Você vai ver se é a generosidade, a paixão pelo dinheiro, a ganância ou a compaixão. Aí é contigo, né? No Vivendo Valores, diz assim: nunca devemos valorizar mais o dinheiro do que as pessoas. Scrooge perdeu o amor de sua vida por causa da ganância. Ou seja, ele valorizava o dinheiro, ele era apaixonado pelo dinheiro, ele era ganancioso. Aqui tem um trechinho lá do texto. Leia o trecho a seguir. Scrooge, parece cansado e triste. Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório. Chega dessas lembranças. O que esse trecho indica sobre os sentimentos de Scrooge em relação às lembranças de seu passado? Atividade 7. O segundo ato termina com o fantasma dos natais, passados recitando ou cantando alguns versos. Que relação há entre esses versos e a história de Scrooge? Aí você vai pensar e vai responder na 49. Indo para a página 50, você vai ter uma imagem aqui na atividade número 8. Observe a cena a seguir do filme Os Fantasmas de Scrooge, também inspirado na obra Um Conto de Natal. Aí tem uma legendinha aqui, ó, cena do filme Os Fantasmas de Scrooge, de Robert Zemeckis, 2009, 96 minutos.
Letra A, primeira pergunta. É possível identificar quem são os personagens retratados nessa cena? Explique. Aí você vai dizer quem aparece na cena. São 3 personagens, né? Letra B, identifique e copie o trecho do texto teatral que corresponde a essa cena do filme. Você vai lá no seu texto e vai ver qual é a frase. Atividade 9. O que você imagina que vai acontecer nos próximos atos desse texto teatral? Como acha que termina a história? Discute, converse com os colegas a respeito. Lá na sua casa você vai pensar, pode até escrever aqui alguma coisa, que na nossa live faremos o comentário. Tá bom? Aqui nesse finalzinho da página 50, fala do teatro, que o teatro é uma arte muito antiga. Ninguém sabe ao certo quando ele surgiu, mas ele pode ter sido até mesmo na pré-história. Em algumas culturas antigas, como no Egito, o teatro estava ligado à religião, mas foi na Grécia Antiga que ele atingiu o status de arte, como conhecemos hoje. Foi nessa época que surgiram também as primeiras peças de teatro, que podiam ser tragédias ou comédias. Algumas delas se tornaram tão famosas que são representadas até hoje. Aí tem a fonte, a Raquel Coelho, Teatro Belo Horizonte, formato 1999. Na página 51, como já trabalhamos aqui o tem com acento, sem acento, vem com acento, sem acento, mais com I ou mais sem I, mal com L ou mal com U, agora vamos ver que muitos adultos têm dúvida, o emprego do A acentuado com H, que é de verbo, do verbo haver, e o A artigo definido, né? Então, vou falar um pouquinho aqui das regrinhas que eu tenho. São algumas regrinhas, depois eu vou ler no módulo. A regra número 1. Muitos adultos, crianças, adultos, claro, têm muitas dúvidas ao escrever. O A com H e com acento, que é o verbo, do verbo haver. E o A de artigo. A primeira regra. Esse verbo está no verbo, tempo passado, já aconteceu. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o computador chegou há 3 dias. Quando ele está no passado, o A faz, você pode substituir esse A pelo faz. Você vai saber que ele tem H e tem acento, tá bom? Então, vou repetir. O computador chegou há 3 dias, né? Você vai substituir o faz. Você vai descobrir se ele tem acento com H ou se ele é um artigo. Claro que ele é um verbo, né? Então, a segunda aqui. Forma A do verbo também é usada com sentido de existir. Tem gente que não entende isso. É o A com sentido de existir. Exemplo. Há muitas pessoas nesse lugar. Você pode substituir. Existem muitas pessoas nesse lugar. A do verbo haver. Terceira regra. Para indicar tempo futuro. Coisas que ainda vão acontecer, né? Olha, o exemplo que eu tenho. O computador chegará daqui a 3 dias. Já não é mais o verbo. Aqui já entra o artigo a. Então, lembrando que presente, A com H e acento agudo. Futuro, sempre que você for falar que ainda vai acontecer, esse A não tem H e nem acento. Ele é um artigo. Ok? Então, esse A, artigo, para indicar tempo futuro, coisas que ainda irão acontecer. Exemplo, computador chegará daqui a 3 meses. Quarta regra, para intervalos de tempo futuro, de hoje a 3 dias, ele virá visitá-lo. Esse A também é um artigo, por quê? Porque ele não está indicando existência, né? É futuro, não é presente, não é passado. Ele chegará daqui a 3 dias. Tem gente que põe A do verbo haver. Não. No futuro, lembrando sempre o artigo. E no passado e no presente, o verbo haver. A com acento. Indicação de distância. Exemplo, chegaremos daqui a 3 metros. Também é o A, artigo.
Não se usa, por exemplo, há muitos anos atrás. Você não pode botar há muitos anos atrás. Por quê? Porque torna-se uma redundância. O que é uma redundância? São aquelas palavras repetitivas, sem necessidade de existirem na frase ou na oração. Ok? Então, há muitos anos, não precisa botar o atrás, que torna-se uma redundância, quer dizer, uma repetição de palavras desnecessárias. Ideias, né? Também. Então, vou repetir. O A com H, ele é um verbo do verbo haver. Ele indica coisas que já aconteceram no passado. Então, tem duas dicas. Vou dar o exemplo. O computador chegou há 3 dias. Você vai usar o verbo fazer. Por exemplo, faz. Se combinar, é porque esse A é com H. E outra forma do verbo haver também é usada no sentido de existir. Por exemplo, para você descobrir se está no presente ou no passado, você vai botar o faz ou o existe. Existem ou existir. Entendeu? O verbo fazer ou o verbo existir. Você vai ver se está no presente ou se está no passado. E o artigo, ele indica coisas que vão acontecer ainda no futuro. Ou seja, futuro ainda vai acontecer. O computador chegará daqui a 3 meses. Se está indicando futuro, você não vai utilizar o H. Você vai utilizar o A, artigo. Tá bom? Também para intervalos de tempo no futuro, de hoje há 3 dias, ele virá visitá-lo. Quer dizer, ainda vai acontecer. Ele chegará daqui a 3 dias, também sem H. A indicação de distância também. Chegaremos daqui a 3 metros, ou daqui a 3 dias, sem H. E aquilo que eu falei, que não se usa há muitos anos. Você não precisa botar a palavra atrás, porque torna-se uma redundância. O que é uma redundância? Repetição de palavras desnecessárias ou expressões sem valor. Ok? Excesso de palavras. E no módulo, na página 51, eu vou ler para vocês o que tem aqui. Bom, o emprego das palavras a com acento agudo e h e a causa dúvidas, porque elas apresentam a mesma pronúncia. No entanto, podem alterar a ideia de tempo que pretendemos expressar. Aquilo que eu falei, tem presente, tem passado, tem futuro. Vamos estudar como empregar essas palavras? Atividade número 1. Observe as imagens e leia as frases a seguir. Depois responda as questões. Eu nasci há 10 anos. Ó, você substitui esse A pelo faz, você sabe que é o A com H. Daqui a 10 anos eu estarei na faculdade. Está se referindo a futuro, então não tem H. Deu para entender? Passado e futuro. Letra A. Contorne as palavras A com acento agudo e H e A nas falas da menina. Já estão aqui, ó. O A com H e o A, 10 anos, como artigo. Letra B. Qual palavra indica a ideia de tempo futuro? A ou A? O que você observou na frase para chegar a essa conclusão? Bom, a palavra A sem H, ela representa uma previsão futura. Ainda vai acontecer, não é isso? E também o verbo do verbo haver conjugado no futuro. Às vezes você se confunde, mas se liga nisso. Futuro, A. Passado, A com H e acento agudo. Letra C. Qual palavra indica a ideia de tempo passado? A com H e acento ou A? Como você chegou a essa conclusão? Acabei de falar. A palavra A com H, aí os alunos vão responder o seguinte, que está um fato que já foi ocorrido, ou seja, o verbo está no passado. Então, com H, passado. Sem H, futuro. Página 52. Qual palavra, letra D, qual palavra antecede a palavra A na segunda fala da menina? Antecede quer dizer que vem antes, né? Ó, então é a palavra daqui. Vai escrever aqui, daqui. Se você não quiser escrever a palavra, você já sabe, vou só lembrar, que iniciando a frase, mesmo na resposta,
você vai utilizar a letra maiúscula. Vocês têm mania de botar só o daqui, então vai botar o D maiúsculo, ok? Pergunta é: em qual das frases a seguir a forma verbal faz pode substituir, acabei de falar, só pode substituir a palavra destacada sem alterar o sentido? Assinale. Falei que quando é com H é o faz, né? Então, eu nasci faz 10 anos, quer dizer, é com H, tá correto. Daqui a 10 anos eu estarei na faculdade, eu tô falando de futuro, então não tem H. Então, mais uma vez o lembrete, peguem o marca-texto, quem quiser, tiver como, se não tiver, passe um lápis amarelinho ou verdinho que vai surtir o mesmo efeito. Que diz assim: a palavra a indica tempo futuro quando empregada após a palavra daqui. E a palavra a, do verbo haver, indica tempo passado e quase sempre pode ser substituída por faz, sem alteração no sentido da frase. É só você usar os macetes, né? O existir e o faz, para o a com H. Atividade número 1, leia as manchetes abaixo e responda as questões. Devastada pelo fogo, Mata da Chapada Diamantina só se recuperar daqui, já sabe que é futuro, então não tem H, é só o A. Daqui 15 anos, daqui a 15 anos, esse A não tem H, porque está falando de futuro. E a 2, descoberto o navio português perdido no mar, quer dizer, há 500 anos, né, passado, então A com H e acento. Letra A, complete as manchetes com as palavras, com a palavra adequada, de acordo com o texto, acabei de falar. Letra B, qual das manchetes trata de um acontecimento passado e qual delas trata de um acontecimento futuro? Muito fácil, né? O texto 2, passado, e o texto 1, futuro. Página 53. Exercício 2, que vocês vão ter muito em concurso, né? Vestibular, Enem. Número 2, complete adequadamente as frases a seguir com a, do verbo haver, ou a, artigo. Letra A, estarei na aula de natação daqui a pouco. Bom, é futuro, então não tem H. Se liga nisso, passado H, futuro sem H. Se você seguir esse macete, você não vai errar. Letra B, não vejo meu primo há 2 anos. Quer dizer, eu já estou falando aí de coisas do passado, então é A com H, quer dizer, existem 2 anos de existir, né? Letra C, minha família chegou nesta cidade há mais de 10 anos, quer dizer, passado também, existem 10 anos que a minha família chegou nesta cidade, também com H, porque fala de passado. Letra D, daqui a poucos meses será meu aniversário, quer dizer, ainda vai acontecer, futuro, sem H. Letra E, eu espero que daqui a 30 anos os carros já possam voar. Quer dizer, daqui a 30 anos, um futuro, né? Bem distante, por sinal. Letra F, terminei minha tarefa há tempo. Quer dizer, tem bastante tempo, já passou, é passado. Então, A com H e acento. 3, releia as frases da atividade anterior e responda as questões. Em quais das frases é possível substituir a palavra que você empregou por faz? Aí você vai escrever nas frases A, nas frases B, C e F. Na frase B, na frase C e na frase F. Letra B, reescreva essas frases substituindo a palavra que você empregou por faz. Aí você vai ler. Não vejo meu primo faz 2 anos. Você vai reescrever as frases B, C e F com o faz, ok? Minha família chegou nesta cidade faz mais de 10 anos. Terminei minha tarefa faz tempo. Repetindo. Não vejo meu primo faz 2 anos. Minha família chegou nesta cidade faz mais de 10 anos. E terminei minha tarefa faz tempo. Atividade 4 tem uma dica. Empregue sempre a palavra daqui antes da palavra a para indicar ideia de futuro. 4. Elabore 2 frases sobre você, empregando a palavra a com ideia de futuro. Bom? Então aqui você vai 2 frases sobre você, sobre a sua vivência.
Página 54, que fala de produção de texto, encenação de peça teatral. E a 56 e a 57, que eu termino esse capítulo. No próximo vídeo entraremos no capítulo 9. Aqui faremos a leitura desse resumo, né, do que eu estudei. Na live, cada aluno fará uma leitura diferente, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, solicitem ajuda, que faremos uma revisão, tá bom? Sempre tendo, se possível, um adulto do seu lado para te orientar. Um beijo, fique com Deus, tá bom? Até a próxima!